Bom dia, pessoal. Vamos corrigir os exercícios da hora do estudo, páginas 60 e 61. Primeira questão. O conceito de referencial é de extrema importância para a física. Com ele é possível determinar o estado de movimento ou de repouso de um corpo, e também sua trajetória. Com base na imagem, assinale V para verdadeiro e F para falso, corrigindo as afirmações falsas. A. A pessoa na bicicleta está em movimento. Pessoal, para eu definir se está em movimento ou não, eu preciso de um referencial. Então, está em movimento em relação a quê? Então, precisa ter um outro corpo, ter um referencial. Então, ela está falsa. O certo seria a pessoa na bicicleta está em movimento em relação ao chão, ou em relação às árvores, por exemplo. B. Um ponto da periferia da roda da bicicleta realiza a trajetória circular em relação ao centro do aro. Correto. Periferia é a parte distante do centro, né? A parte do pneu, mais distante possível do centro. E esse ponto vai girar em torno do centro. É uma trajetória circular. C. As árvores na paisagem estão em movimento em relação ao ciclista. Verdadeiro. O ciclista se afasta das árvores, as árvores se afastam do ciclista. Então, na visão do ciclista, as árvores estão indo para trás. Elas estão em movimento. Verdadeiro. Letra D. Para definir o estado de movimento ou de repouso, são necessários no mínimo 3 corpos. Tá? Então é falso. Para definir o estado de movimento, eu preciso de 2 corpos. Um, que é o que eu vou definir o estado de movimento, e o segundo, que é o referencial. Tá? Então eu preciso da bicicleta em relação à árvore. Só 2, a bicicleta e a árvore. A bicicleta em relação à pista, ao chão. É a bicicleta e o chão, só 2. Ok? Então o 3 está errado. Está falso. E alternativa E, a trajetória do ciclista é retilínea, independentemente do referencial adotado. Falso. Trajetória depende do referencial. Toda a trajetória depende do referencial. Então, esse independentemente já está errado. Beleza? Falso. 2. Heloísa, sentada na poltrona de um ônibus, afirma que o passageiro sentado à sua frente não se move, ou seja, está em repouso. Verdadeiro. Heloísa não se afasta do passageiro da frente, o passageiro da frente não se afasta de Heloísa. Ele está em repouso. Verdadeiro. Ao mesmo tempo, Abelardo, sentado à margem da rodovia, vê o ônibus passar e afirma que o referido passageiro está em movimento. Bom, o Abelardo está parado lá fora, né? Ele está sentado. Então, ele olha o ônibus em movimento, o passageiro vai junto. Então, o passageiro está em movimento junto com o ônibus. Está correto. De acordo com os conceitos de movimento e repouso usados em mecânica, explique de que maneira devemos interpretar as afirmações de Heloísa e Abelardo para dizer que ambas estão corretas. Pessoal, os 2 estão corretos, cada um no seu referencial. A Heloísa no referencial dela está correta, o Abelardo no referencial dele está correto. Ok? Próximo. 3. Um menino está parado dentro de um ônibus em movimento com velocidade constante. Em certo instante, o menino deixa cair uma bolinha. Considerando tal situação, analise as afirmações a seguir. 1. Para um observador dentro do ônibus, a trajetória da bolinha é retilínea. Verdadeiro. Quem está dentro do ônibus vê cair em linha reta. 2. Para quem está fora do ônibus, a trajetória da bolinha é retilínea? Errado. O observador fora do ônibus vê parabólica. A alternativa correta é a 3. Então, 1 e 3 verdadeiras. 4. A velocidade da bolinha depois de solta é a mesma para os observadores fora e dentro do ônibus? Não. A velocidade é diferente, porque velocidade é um vetor, então a direção é diferente. A direção para quem está dentro é vertical para baixo, retilínea, né? E para quem está fora vai ver diagonal, porque está vendo a bolinha cair em parábola. Ok? Então, as únicas corretas é 1 e 3. Alternativa B. 4. A figura a seguir mostra uma estrada do estado de São Paulo e algumas cidades. Jundiaí, Campinas e Rio Claro. Jundiaí, 40, Campinas, 100 e Rio Claro está no 180. Em relação a essa trajetória, responda qual o deslocamento escalar ΔS e a distância percorrida D por um carro nas próximas situações. A. Um carro sai de Jundiaí e vai até Campinas. Bom, então, posição final menos inicial. 100 menos 40 dá 60, correto. Distância percorrida. Se o carro não foi e voltou, a distância percorrida ela é sempre igual ao ΔS, né? Em módulo, tudo bem? Então, 100 menos 40, 60 quilômetros está correto. Letra B.
Um carro sai de Campinas e vai a Rio Claro. Bom, então final menos inicial é 180 menos 100, né? Rio Claro menos Campinas. Vai ficar 80 quilômetros e a distância percorrida igualzinho 80 quilômetros. Na letra C, o carro sai de Rio Claro e vai até Jundiaí. Posição final, Jundiaí, inicial, Rio Claro. 40 menos 180, é final menos inicial. Então vai ficar menos 140 quilômetros para o deslocamento. Ele deslocou para trás, por isso que o sinal é negativo. Ele está contra a setinha da trajetória. Na distância percorrida, eu não tenho quilômetros negativos. Eu tenho só quantos quilômetros ele andou. Então, nesse caso, eu vou fazer 180 menos 40, ele andou 140 quilômetros, ok? Distância percorrida não existe negativo, não esqueça. Na letra D, eu tenho o carro que sai de Campinas, vai até Rio Claro e retorna para Campinas, né? Então, posição final menos inicial. Final é Campinas, inicial é Campinas. 100 menos 100, o deslocamento dele é 0, ok? E a distância percorrida é 2 vezes o que ele caminhou. Ele caminhou de Campinas para Rio Claro, 80 quilômetros para ir, 80 quilômetros para voltar. Então, são 160 quilômetros de distância percorrida. E na letra E, o carro sai de Jundiaí, vai até Rio Claro e volta para Campinas. Então, o meu deslocamento é posição final menos inicial. Final é Campinas, inicial é Jundiaí. Não interessa se ele foi até Rio Claro. O deslocamento dele é 60 quilômetros. Mas a distância percorrida, eu vou ter que percorrer todos esses quilômetros para chegar lá. Então, aqui eu vou ter que calcular quantos quilômetros ele realmente andou. De Jundiaí para Rio Claro, ele andou 140 quilômetros. De Rio Claro para Campinas, ele andou mais 80 quilômetros. Então, 140 mais 80 tem uma distância percorrida de 220 quilômetros aí, ok? Na questão 5, considere as afirmações. X. Se um corpo A se move em relação a B, então o B se move em relação a A. Aqui eu pedi para vocês trocarem a palavra se move em relação para se afasta ou se aproxima. Então vamos lá. Se A se afasta de um corpo B, então B se afasta de A? Verdadeiro. Se A se aproxima de B, então B se aproxima de A? Verdadeiro. Então tá verdadeiro, ok? Agora na Y, ele fala, a Terra se move em relação ao Sol. Portanto, o Sol se move em relação à Terra. Verdadeiro. Se você estiver lá no Sol, se olhar para a Terra, ela está girando em volta do Sol. Se você está aqui na Terra e olhar para o céu, você vai ver o Sol todos os dias cruzar o nosso céu. Então, se a Terra se move em relação ao Sol, o Sol também se move em relação à Terra. Verdadeiro, alternativa D de dado, ambas verdadeiras. Questão 6. O menino anda lentamente em movimento retilíneo, efetuando as seguintes mudanças de direção. Olha o desenhinho, gente. 15 metros para leste, né? Aqui o pretinho. 5 metros para sul e 3 metros para oeste. Então, ele faz esse movimento, ok? Esses 3 que ele voltou aqui, ó, meio que cancela um pedaço do 15. Tudo bem? Então, no final, o deslocamento que eu quero, esse é o vetor resultante, né? Esse vetor resultante, que é o deslocamento que eu quero, posição final menos inicial. E esse tamanho é a hipotenusa de um triângulo aqui, ó, 12, né? Porque o 15 cancela com 3. E aqui, 5. Então, eu vou fazer aqui um Pitágoras. Deslocamento ao quadrado é 12 ao quadrado mais 5 ao quadrado. Então, meu deslocamento vai ser 13 metros, ok? Alternativa C. 7. Essa questão 7, ela é muito parecida com a questão, com aquelas questões que a gente fez no outro bimestre, no primeiro, no outro capítulo, né? Aqui a gente vai ter, na letra A, uma transformação de quilômetro para metro. Então, multiplica por 1.000, 1,2 dá 1.200 metros, desculpa. Onde a grandeza envolvida é a distância. No B, grandeza tempo, minuto para segundo, multiplica por 60. Na letra C, velocidade, de quilômetros por hora para metros por segundo, divide por 3,6. Na letra D, tempo, de segundo para minuto, divide por 60, né? Então, 1,4 minutos. Na E,
metros para quilômetros, divide por 1000, então 0,54 quilômetros. E na letra F, onde a gente tem velocidade, metros por segundo para quilômetros por hora, multiplica por 3,6, ok? Questão 8. Na questão 8, ele fala que uma pessoa caminha 20 metros em 10 segundos. 20 metros em 10 segundos é só dividir. 20 por 10 são 2 metros por segundo. Mas as respostas estão em quilômetro por hora. Então, a gente precisa transformar. Para transformar, é só multiplicar por 3,6. 2 vezes 3,6, 7,2 quilômetros por hora. Ok? Na questão 8, na 9, a gente vai ter aqui uma informação de que os homens percorrem durante um jogo de futebol 12 quilômetros e as mulheres percorrem 10, né? O jogo de futebol demora 90 minutos, que é, em horas, 1h30. Então, eu vou pegar o 12 para os homens e dividir por 1,5. Vai dar 8 quilômetros por hora. Para as mulheres, eu pego 10 e divido por 1,5. Vai dar 6,67 quilômetros por hora. A alternativa correta é a letra B. Ok? Na questão 10, uma família resolve fazer uma viagem de carro. Eles saem às 8 da manhã, param por 1 hora para almoçar e chegam às 15 em seu destino. Pessoal, não interessa esse tempo que ele parou, tá? Se ele parou, se ele bateu o carro, trocou pneu, foi e voltou, não me interessa. Interessa a hora que ele saiu e a hora que ele chegou. Então, 15 menos 8 são 7 horas de demora. 15 menos 8 são 7 horas de demora nesse movimento. E ele fala que tudo isso para percorrer 504 quilômetros, né? Então, a gente vai pegar distância dividido por tempo. 504 dividido por 7 vai ficar 72 quilômetros por hora. Passando para metros por segundo, porque ele pediu no sistema internacional, a resposta é 20 metros por segundo, ok? E o último aqui, questão 11, ele vai dar os aplicativos, né? Tipo o Google Maps, fez um caminho aqui de Goiânia até Águas Lindas de Goiás. E ele escolheu essa da rota do 153 e 060, né? E ele pergunta qual é a velocidade média. A velocidade média desse movimento, você vai pegar o espaço aqui, ó, 203 quilômetros, e dividir pelo tempo, 2 horas e 50 minutos. 50 minutos para passar para a hora, você precisa dividir por 60. 50 minutos por 60 é 5/6, que é a mesma coisa que 0,83333 forever and ever, né? Então, a gente vai fazer o quê? Vai somar 2 horas nesse 0,83, vai ficar 2,833 hora, né? Vocês podem aproximar isso aqui para 2,8 se quiser. E aí, você vai dividir o 203 pelo 2,8 e vai dar aproximadamente 70 quilômetros por hora, ok? Percebam que está muito longe do 80. Então, se vocês fizerem a conta certinho, não tem muito como você errar esse exercício por aproximação, ok? Espero que vocês tenham acertado tudo. Encontro vocês nos próximos exercícios.